Durante a Segunda Guerra Mundial, um punhado de homens se ergueram como titãs no campo de batalha. Estes líderes alemães desafiaram as probabilidades, traçaram estratégias audazes e deixaram um legado inapagável na história militar. Para Adolf Hitler, esses homens eram mais do que simples comandantes. Eram os arquitetos de sua visão, as espadas que buscavam expandir seu império. Desde os primeiros dias do conflito, Adolf Hitler percebeu a importância de se cercar dos melhores estrategistas militares disponíveis. Consciente disso, o Führer escolheu cuidadosamente um seleto grupo de generais para liderar as forças armadas alemãs. Mas entre eles, surge uma pergunta que tem intrigado historiadores e aficionados por gerações. Quem foi o melhor general alemão da Segunda Guerra Mundial? Hasso von Manteuffel, o comandante de tanques da Grossdeutschland. Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, em 1 de fevereiro de 1939, Hasso von Manteuffel foi nomeado professor na Escola 2 das Tropas Blindadas em Berlim-Krampnitz, onde permaneceu até 1941. Devido a essa posição, Manteuffel não participou das primeiras campanhas da Wehrmacht, como a invasão da Polônia em 1939 e a invasão da França em 1940. Em 1 de maio de 1941, Hasso von Manteuffel foi nomeado para comandar o 1º Batalhão do 7º Regimento de Infantaria Motorizada da 7ª Divisão Panzer. Sob essas ordens, ele participou da Operação Barbarossa em 1941, servindo sob o comando do general Hermann Hoth, que liderava o 3º Grupo Panzer. Durante esse tempo, seu superior direto foi abatido em combate, levando von Manteuffel a assumir o comando do 6º Regimento de Infantaria Motorizada da 7ª Divisão Panzer. Em maio de 1942, após a intensa Batalha de Moscou durante o inverno de 1941 a 1942, a 7ª Divisão Panzer foi enviada à França para reorganização. Durante esse período, em 15 de julho de 1942, enquanto a divisão se recuperava na França ocupada, Hasso von Manteuffel foi promovido ao cargo de comandante em chefe da 7ª Brigada de Granadeiros da mesma divisão. No início de 1943, von Manteuffel foi transferido para o norte da África, onde assumiu o comando da divisão von Manteuffel, parte do 5º Exército Panzer, sob o comando de Hans-Jürgen von Arnim. Manteuffel desempenhou um papel proeminente nas operações defensivas durante a campanha de Tunis, liderando eficazmente contra-ataques que detiveram o avanço britânico. No entanto, em 31 de março, ele sofreu um esgotamento severo e foi evacuado para a Alemanha para se recuperar. Apesar de seu estado, em 1 de maio de 1943, enquanto ainda se recuperava, foi promovido a major-general em reconhecimento à AOS seus serviços na África. Uma vez recuperado de seus ferimentos, em 22 de agosto de 1943, Hasso von Manteuffel foi nomeado o novo comandante da 7ª Divisão Panzer, retornando assim ao Frente Oriental, que naquele momento estava enfrentando uma situação militar desfavorável para o Terceiro Reich. A Batalha de Kursk e os contínuos contra-ataques do Exército Vermelho haviam enfraquecido a moral das forças alemãs. Apesar de sofrer um ferimento nas costas durante o ataque de um avião russo em 26 de agosto de 1943, von Manteuffel permaneceu em sua posição, liderando a luta na Ucrânia. Após combates intensos em Kharkov, Belgorod e perto do rio Dnieper, ele conseguiu deter o avanço do Exército Vermelho. Em novembro, ele conseguiu capturar Zitomir, salvando assim a 8ª Divisão Panzer do cerco ao norte da cidade. Este sucesso levou à sua nomeação como comandante da divisão de elite dos granadeiros blindados alemães, a Grossdeutschland, em 1 de fevereiro de 1944. Sob sua liderança, a divisão enfrentou uma série de combates defensivos a oeste de Kirovograd, mas teve que se reorganizar na Romênia no final de março de 1944. Depois, participou de operações defensivas no norte da Romênia até junho, quando sua unidade foi retirada da frente para ser mantida em reserva até o final de julho. Nesse momento, von Manteuffel recebeu ordens de se deslocar para a Prússia Oriental para enfrentar o avanço do Exército Vermelho.
Seu contra-ataque na Lituânia, embora custoso, conseguiu estabilizar a frente, mas não conseguiu evitar a derrota do Grupo de Exércitos Norte, que ficou isolado na Curlândia após a derrota sofrida pelo Grupo de Exércitos Centro. No dia 1 de setembro de 1944, von Manteuffel foi promovido a general das tropas blindadas e assumiu o comando do 5º Exército Panzer na frente ocidental da Europa. Durante a Batalha das Ardenas, sua unidade, o 5º Exército Panzer, conseguiu penetrar profundamente nas linhas aliadas, especialmente na Batalha de Bastogne. Em 10 de março de 1945, von Manteuffel tornou-se comandante do 3º Exército Panzer na frente oriental, com a missão de defender as margens do rio Oder ao norte das colinas de Seelow para proteger Berlim do avanço do Exército Vermelho. No entanto, a pressão do general Konstantin Rokossovski levou ao completo esmagamento da Wehrmacht durante a Batalha de Berlim. Mas diante da ameaça de cair prisioneiro do Exército Vermelho, von Manteuffel optou por se render a AOS aliados ocidentais. Em 25 de abril de 1945, o 2º Fronte Bielorrusso atravessou as linhas do 3º Exército Panzer perto de Szczecin. Manteuffel decidiu então recuar para Mecklemburgo, onde finalmente suas tropas se renderam a AOS aliados ocidentais em 3 de maio de 1945, evitando assim se tornarem prisioneiras de guerra soviéticas. Apesar da desconfiança que Hitler tinha em von Manteuffel, ele valorizava os feitos militares e sua capacidade de liderar eficazmente suas tropas em situações difíceis. Essa ambivalência se refletia nas decisões de Hitler de atribuir a von Manteuffel posições de liderança e em sua eventual promoção a general das tropas blindadas. Após a derrota da Alemanha, von Manteuffel foi capturado pelas forças aliadas e passou vários anos em cativeiro antes de ser libertado em 1948. Ele se aposentou em sua casa na Alemanha, onde viveu em relativo anonimato até sua morte em 1978. Günther von Kluge, a vontade de aço do comando alemão. Durante a campanha polonesa de 1939 e como comandante do 4º Exército Alemão, Günther von Kluge foi designado ao Grupo de Exércitos Norte, sob o comando de Fedor von Bock. Durante a invasão, o 4º Exército de Kluge teve a tarefa de avançar da Pomerânia Ocidental para o leste, com o objetivo de se unir ao 3º Exército e garantir o corredor polonês. Desde o primeiro dia da campanha, o 4º Exército conseguiu avanços significativos, capturando a cidade portuária de Danzig. Kluge demonstrou sua habilidade tática ao coordenar com sucesso o avanço de suas forças e superar as defesas polonesas no rio Berda. Posteriormente, por ter prendido as forças polonesas nas primeiras etapas da invasão, Kluge recebeu elogios de Hitler como um de seus comandantes mais brilhantes. Durante a invasão da França, em 1940, Kluge esteve à frente do 4º Exército Alemão. Sob sua liderança, as tropas alemãs conseguiram avanços rápidos através das Ardenas e do rio Mosa, capturando milhares de prisioneiros franceses. Embora enfrentassem contra-ataques aliados, Kluge contribuiu significativamente para o sucesso da campanha, o que lhe valeu a promoção a Generalfeldmarschall, marechal de campo. Na abertura da Operação Barbarossa de 1941, como parte do Grupo de Exércitos Centro, Kluge permaneceu no comando do 4º Exército Alemão, que enfrentou desafios logísticos e disciplinares. Em setembro de 1941, emitiu uma ordem para restabelecer a disciplina entre suas tropas e deter os métodos injustificados de obtenção de suprimentos e abuso da população civil. Durante a Operação Tufão, Kluge teve o 4º Grupo Panzer subordinado ao 4º Exército, mas enfrentou atritos com seu comandante, Erich Hübner, sobre a estratégia e a escassez de combustível. Apesar dos avanços, as forças alemãs não conseguiram chegar a Moscou devido à tenaz resistência soviética, à falta de suprimentos e à pressão do alto comando alemão. Então Kluge finalmente comprometeu seu flanco sul mais fraco, atacando em 1 de dezembro de 1941. Mas isso não pôde evitar o fracasso alemão em chegar a Moscou. Em 18 de dezembro, Kluge foi colocado no comando do Grupo de Exércitos Centro
e durante 1942 e início de 1943, as forças de Klug estiveram envolvidas em uma guerra posicional ao redor do saliente de Rzhev, defendendo-se contra as ofensivas soviéticas. No início de 1943, Klug obteve autorização para retirar algumas de suas forças do saliente. Já em 13 de março de 1943, Hitler autorizou várias ofensivas, incluindo uma contra o saliente de Kursk. No entanto, Klug se recusou a lançar um ataque imediato devido à fraqueza de suas forças. Mas a Operação Cidadela, que levou à Batalha de Kursk, finalmente começou em julho de 1943, mas fracassou desde o início devido à feroz resistência soviética, e Klug ficou gravemente ferido em um acidente de carro em outubro de 1943, então não pôde retornar ao serviço até julho de 1944, quando foi substituído pelo marechal de campo Ernst Busch. Em julho de 1944, Klug foi nomeado comandante do exército alemão no Ocidente. Com os aliados tomando a iniciativa, Klug tentou estabelecer sua autoridade sobre Rommel, responsável pelo grupo de exércitos B, e ganhar a confiança de seu comando na defesa da Normandia. Mas até junho, os aliados expulsaram os alemães das alturas de Saint-Lô, preparando o terreno para uma grande ofensiva, chamada Operação Cobra, lançada em 25 de julho, que conseguiu romper as linhas alemãs e desorganizar sua resistência. Klug enviou reforços para evitar um colapso total, mas suas forças sofreram grandes perdas em homens e tanques. No início de agosto, o exército alemão na Normandia estava enfraquecido e Klug não podia mais manter uma posição defensiva viável. Apesar de aconselhar a retirada, Hitler ordenou um contra-ataque, a Operação Lüttich, entre Mortain e Avranches. Klug sabia que isso significaria o colapso da frente na Normandia, mas suas advertências foram ignoradas e o contra-ataque fracassou. Os aliados lançaram a Operação Tractable em 14 de agosto, com o objetivo de cercar e destruir as forças alemãs perto de Falaise. Diante da pressão aliada, Klug ordenou uma retirada maciça para o leste em 16 de agosto. Inicialmente, Hitler confiava em Klug, que era um comandante experiente e respeitado dentro do exército alemão. No entanto, essa confiança foi abalada pelos eventos relacionados à tentativa de assassinato de 20 de julho e as circunstâncias que cercaram o dano ao carro de Klug em um bombardeio aliado. Esses eventos levaram Hitler a suspeitar da lealdade de Klug e ao seu eventual afastamento. Antes desses incidentes, Klug era considerado um comandante competente e capaz dentro do exército alemão. Günther von Klug cometeu suicídio em 19 de agosto de 1944, utilizando cianeto de potássio. Acredita-se que tenha optado por essa ação porque estava convencido de que havia sido implicado no complô de 20 de julho contra Hitler. Albert Kesselring, o gênio tático da Luftwaffe. Enquanto as forças armadas alemãs desencadeavam uma devastadora ofensiva contra a Polônia em setembro de 1939, com o posto de General der Flieger e como comandante da Luftflotte, primeira frota aérea, Albert Kesselring desempenhou um papel fundamental na coordenação das forças aéreas alemãs durante a invasão da Polônia. Sua capacidade de integrar ataques aéreos com as operações terrestres foi crucial para o avanço do exército alemão. Reconhecendo o poder aéreo como uma ferramenta decisiva, Kesselring empregou a aviação não apenas para atacar alvos estratégicos, mas também para fornecer apoio direto às tropas em terra. Durante a Batalha da França, em 1940, Albert Kesselring, agora como comandante da 2ª Frota Aérea da Luftwaffe, teve um papel crucial ao fornecer apoio aéreo próximo às forças terrestres alemãs e garantir a superioridade aérea sobre o campo de batalha. Kesselring também foi encarregado de liderar a campanha aérea contra as forças britânicas durante a evacuação de Dunkerque, onde sua capacidade de manter a pressão sobre as forças aliadas e evitar sua completa evacuação do continente europeu foi crucial para a continuidade da campanha alemã na França. Após a campanha francesa, em 19 de julho de 1940, Kesselring foi promovido a Generalfeldmarschall. Logo após a invasão da França, iniciou-se a Batalha da Grã-Bretanha, na qual a Luftflotte
II de Kesselring liderou as operações de bombardeio na Inglaterra, principalmente durante o dia. Um ano depois, durante a Operação Barbarossa, em 1941, e ainda no comando da Luftflotte 2, Kesselring operou em apoio ao Grupo de Exércitos Centro com sua frota de 1.223 aviões, com a qual em questão de semanas conseguiu obter superioridade aérea sobre os céus soviéticos. Até 26 de julho, Kesselring havia relatado a destruição de 165 tanques, 2.136 veículos, 194 peças de artilharia e 915 aviões destruídos em 1.574 missões. A frota aérea de Kesselring forneceu apoio em várias batalhas do fronte oriental, como em Białystok-Minsk, Smolensk e o avanço final em direção a Moscou. Mas o excesso de confiança na vitória levou à retirada da frota aérea de Kesselring para o Mediterrâneo. Durante sua campanha no norte da África, Kesselring ordenou à Luftflotte 2 a missão de realizar bombardeios estratégicos contra alvos militares e de infraestrutura inimiga, bem como apoio aéreo próximo às forças terrestres em combate. Kesselring também supervisionou operações de interdição para atacar as linhas de abastecimento e comunicações dos aliados na região, incluindo comboios marítimos e rotas terrestres. Durante sua participação na Batalha de El Alamein, em 1942, a Luftwaffe forneceu um apoio aéreo crucial às forças do eixo. No entanto, apesar dos esforços de Kesselring e sua frota, a derrota em El Alamein marcou um ponto de virada na campanha a favor dos aliados, levando à retirada das forças do eixo no norte da África. Durante a retirada, Kesselring esteve envolvido no planejamento e execução de operações para evacuar tropas e equipamentos da região. Em 1943, com a queda de Mussolini e o avanço dos aliados, Kesselring foi nomeado comandante supremo do Grupo de Exércitos C, na Itália. Uma das estratégias mais destacadas de Kesselring foi a implementação da Linha Gustav, uma linha defensiva formidável que se estendia ao longo da península, da costa oeste até o Adriático. Esta linha obstaculizou o avanço aliado para o norte e proporcionou uma defesa sólida para as forças alemãs e seus aliados italianos. Apesar das difíceis circunstâncias e de estar constantemente em inferioridade numérica, Kesselring conseguiu manter a coesão de suas tropas e retardar o avanço aliado por meses. Sua habilidade para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis e sua capacidade de resistir a embates inimigos o tornaram um líder respeitado tanto por suas próprias forças quanto por seus adversários. Ele demonstrou todas as suas capacidades militares na Batalha de Anzio e Monte Cassino em janeiro de 1944, quando os aliados desembarcaram em Anzio como parte da Operação Shingle. Kesselring agiu com rapidez e resolução ao reconhecer a ameaça imediata que esse movimento audacioso representava, mobilizando suas forças para enfrentar os invasores. Sua habilidade para organizar as defesas alemãs e lançar contra-ataques precisos frustrou as tentativas aliadas de avançar para o interior da Itália. A feroz resistência em Anzio tornou-se um confronto prolongado, desafiando a tenacidade e resistência de ambos os lados. Enquanto isso, ao sul de Anzio, Monte Cassino erguia-se como uma fortaleza inexpugnável que dominava o vale do rio Liri. A colina era um bastião-chave nas defesas alemãs na Itália. A batalha por Monte Cassino foi uma prova de fogo para Kesselring e suas tropas, onde, coordenando habilmente as operações terrestres e aéreas, defendeu a posição com tenacidade, aproveitando as fortificações naturais e mobilizando reforços para manter o controle da colina. Embora o Führer reconhecesse as habilidades militares e a experiência no campo de batalha de Kesselring, no final de 1944 e início de 1945, com o estancamento da situação no fronte italiano, Hitler começou a questionar a eficácia de Kesselring como comandante. Além disso, Kesselring não estava completamente alinhado com as estratégias e visões de Hitler para a condução da guerra. Suas opiniões divergentes sobre decisões estratégicas e táticas, bem como seu enfoque mais pragmático e menos ideológico, também contribuíram para a diminuição da confiança de Hitler nele. Após a guerra, Kesselring foi julgado por crimes de guerra e condenado à morte,
embora sua sentença tenha sido posteriormente comutada para prisão perpétua. Ele passou vários anos na prisão antes de ser libertado em 1952 devido a problemas de saúde. Ele se aposentou em sua casa na Alemanha, onde viveu em relativo anonimato até sua morte em 1960. Hermann Hoth, o general do avanço implacável. Durante a invasão à Polônia, com o posto de Generalleutnant na Wehrmacht, Hermann Hoth comandou a 15ª Divisão Panzer, uma divisão de tanques altamente móvel e especializada em guerra blindada, tornando-se uma das unidades mais eficazes na campanha polonesa. Um ano depois, durante a invasão à França em 1940, Hermann Hoth havia alcançado o posto de General der Panzertruppe e comandava o 15º Corpo de Exército formado pelas 5ª e 7ª Divisões Panzer, esta última comandada pelo general-major Erwin Rommel. Seu corpo de exército desempenhou um papel crucial na ruptura das linhas defensivas francesas e na subsequente penetração profunda no território francês. Já em 1941, Hoth comandou o 3º Grupo Panzer durante a Operação Barbarossa, avançando para leste através da Bielorrússia em direção à fronteira soviética. Sua unidade foi uma das principais forças blindadas que conduziram as primeiras fases da invasão, desempenhando um papel crucial na ruptura das linhas soviéticas e na exploração das brechas criadas. Durante as primeiras etapas da operação, o 2º Grupo Panzer de Guderian e o 3º Grupo Panzer de Hoth cercaram Minsk como parte das operações do Grupo de Exército Centro, capturando 300.000 soldados do Exército Vermelho e destruindo ou capturando 2.500 tanques. Continuando o avanço em direção a Moscou, Hoth e suas tropas encontraram terreno difícil e uma feroz resistência soviética nas batalhas de Vyazma e Briansk. Apesar do desgaste e das baixas durante o avanço do 3º Grupo Panzer, as forças de Hoth conseguiram selar as bolsas de Vyazma-Briansk. Com a chegada do inverno russo, as condições tornaram-se ainda mais adversas, com o frio implacável e a falta de suprimentos cobrando seu preço das forças alemãs. Durante o verão de 1942, no contexto da Operação Azul, Hoth comandou o 4º Grupo Panzer na campanha alemã no sul da União Soviética, especialmente na ofensiva em direção ao Cáucaso e à cidade de Stalingrado. Seu papel foi crucial na tentativa de cercar e capturar a cidade, resultando em uma das batalhas mais sangrentas e decisivas da guerra. No entanto, apesar de alguns sucessos iniciais, o avanço alemão foi interrompido e a Batalha de Stalingrado resultou em uma derrota catastrófica para o Terceiro Reich, com Hoth e suas forças sendo cercadas pelo exército soviético. Apesar de terem conseguido romper a bolsa na fase final da batalha, a campanha resultou em enormes perdas, obrigando as forças alemãs a uma retirada estratégica no fronte oriental. Essa retirada envolveu uma reorganização geral das unidades sobreviventes do 4º Exército Panzer de Hoth. Em 1943, Hoth retomou o comando do reconstituído 4º Exército Panzer, com a missão de deter a primeira Guarda Soviética e o 6º Exército a leste de Dnipropetrovsk e fazê-los recuar para o outro lado do rio Samara. Esta operação seria parte da Terceira Batalha de Kharkov, onde as forças de Hoth iniciaram seu ataque à cidade de Kharkov em 28 de fevereiro, que foi retomada pelos alemães em 15 de março. Os combates em Kharkov subsequentemente desencadearam a Batalha de Kursk, onde o 4º Exército Panzer de Hoth recebeu a missão de avançar do saliente de Orel para o sul e cortar as linhas soviéticas. Quando a Operação Citadel começou, as divisões de Hoth, reforçadas pelo 2º Corpo Panzer SS sob o comando de Paul Hauser, penetraram várias linhas defensivas soviéticas antes de serem detidas na Batalha de Prokhorovka. Isso foi em parte resultado da hesitação de Hoth em continuar avançando, já que seus flancos estavam ameaçados por contra-ataques soviéticos. Como resultado, o avanço alemão foi interrompido e a batalha resultou em uma custosa derrota estratégica. No outono do mesmo ano, durante a Batalha do Dnieper, Hoth continuou a comandar o 4º Exército Panzer, mas desta vez no sul do fronte, onde seu objetivo era defender o rio Dnieper e proteger os flancos das unidades alemãs em retirada. No entanto, seus esforços foram em vão, pois as forças alemãs foram incapazes de conter o avanço soviético
e foram forçadas a recuar para o oeste. Apesar de Hitler considerar Roth um dos melhores comandantes de tanques da Wehrmacht devido às suas conquistas no início da guerra, após uma série de derrotas significativas, sua influência e capacidade de manobra diminuíram à medida que o exército alemão recuava. Após a derrota da Alemanha, Roth foi capturado pelas forças aliadas e passou vários anos em cativeiro antes de ser libertado em 1953. Ele voltou para a Alemanha, onde viveu em relativo anonimato até sua morte em 1971. Gotthard Heinrici, a muralha inquebrável do Reich. Quando o conflito eclodiu em 1939, Heinrici já havia sido promovido ao posto de tenente-general e comandou a 5ª Divisão de Infantaria nas primeiras etapas da guerra, participando da invasão da Polônia em 1939. Sua capacidade de liderar unidades em combate logo chamou a atenção de seus superiores, e ele foi promovido ao comando do 310 Corpo de Exército, que liderou durante a Blitzkrieg na França, conseguindo romper a linha Maginot em 14 de junho de 1940. Com a Operação Barbarossa em pleno vigor, em 20 de janeiro de 1942, Heinrici assumiu o comando do 4º Exército, enfrentando diretamente um contra-ataque em direção a Moscou durante as batalhas de Rzhev, nas quais o Exército Vermelho buscava reduzir a pressão alemã sobre Moscou. Ele resistiu por 10 semanas, apesar de suas tropas serem amplamente superadas em número. Foi lá que ele desenvolveu uma de suas estratégias mais célebres. Quando percebia a iminência de um ataque soviético, retirava suas tropas da linha de frente até que a barragem de artilharia soviética terminasse, para então reposicioná-las, ilesas, e surpreender a infantaria inimiga quando avançasse. Nos sombrios dias da primavera de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam pelo oeste e o Exército Vermelho se aproximava pelo leste, a pedido desesperado de Heinz Guderian a Hitler, foi concedido a Heinrici o comando do grupo de exércitos Vístula, encarregado da defesa de Berlim. Heinrici supervisionou a preparação das defesas e a execução da defesa alemã durante a Batalha de Seelow, que ocorreu na região do rio Oder, cerca de 70 quilômetros a leste de Berlim. Diante do avanço implacável do Exército Vermelho em direção à capital do Reich, Heinrici compreendeu a importância estratégica da linha defensiva em Seelow, que protegia o acesso direto a Berlim pelo leste. Consciente das limitações de recursos e pessoal, Heinrici implementou uma estratégia defensiva meticulosa, aproveitando ao máximo as fortificações naturais e construídas pelos alemães na região. Heinrici conseguiu reunir os restos do grupo de exércitos Vístula e conseguiu conter por um curto período de tempo a ofensiva soviética na Batalha do Oder-Neisse, buscando retardar o avanço soviético, o que não apenas permitiria a evacuação de civis e a preservação de recursos, mas também daria tempo para que as tropas alemãs se reorganizassem e estabelecessem novas linhas defensivas nas colinas de Seelow. Heinrici esperava que essas novas defesas fossem mais sólidas e difíceis de penetrar, o que poderia temporariamente conter o avanço soviético. Embora a resistência alemã em Oder-Neisse fosse tenaz e feroz, a avassaladora superioridade do Exército Vermelho finalmente prevaleceu. No entanto, a estratégia de Heinrici conseguiu retardar o avanço soviético e causar consideráveis baixas, contribuindo para a preservação de vidas e recursos militares alemães. Após retardar o avanço inimigo pelo maior tempo possível, ele ordenou a retirada de suas forças ao julgar inviável continuar resistindo, quase sem aviação ou artilharia, e em desvantagem de 3-1. Essa retirada de Heinrici posteriormente provocaria a fúria de Hitler. Já nas posições defensivas em Seelow, foram incluídas trincheiras, campos minados, arame farpado e fortificações antitanque. Civis da área também foram evacuados para evitar baixas desnecessárias e facilitar a mobilidade das tropas. Durante a batalha, Heinrici demonstrou sua habilidade em coordenar a defesa em um terreno difícil e desafiador. Mas apesar da tenaz resistência das tropas alemãs, as forças soviéticas, sob o comando do Marechal Georgy Zhukov, lançaram ataques massivos e ferozes, apoiados por um intenso bombardeio de artilharia. Embora as tropas de Heinrici lutassem com determinação e coragem,
A Batalha das Colinas de Seelow resultou em uma vitória decisiva para o Exército Vermelho. As linhas defensivas alemãs foram rompidas e as forças soviéticas avançaram em direção a Berlim. Depois que a defesa em Seelow foi superada pelas forças soviéticas, Heinrichs, que se opunha a reunir mais tropas do oeste para uma batalha desesperada por Berlim, ordenou uma retirada ao norte da capital alemã. Reconhecendo a gravidade da situação e a inevitável queda de Berlim, ele decidiu preservar as forças alemãs restantes, em vez de realizar uma defesa obstinada na capital. Ao saber disso, foi afastado por Hitler em 28 de abril de 1945, sendo demitido pelo Marechal Wilhelm Keitel após uma discussão acalorada perto de Neubrandenburg, embora sem punição. Pressionado por Keitel para fuzilar os covardes e desertores, Heinrichs desafiadoramente desafiou Keitel a fuzilar os soldados feridos e doentes que formavam a maior parte de suas tropas e continuou marchando em direção ao norte de Berlim. Embora o Führer admirasse a habilidade tática e a capacidade de liderança em combate de Heinrichs, conhecido por seu foco na defesa flexível e sua habilidade para fazer uso efetivo de recursos limitados, ele expressava frustração com ele, especialmente quando suas táticas defensivas entravam em conflito com a estratégia de ataque agressivo de Hitler. Após a guerra, Heinrichs foi detido e passou vários anos em cativeiro antes de ser libertado em 1948. Ele retornou à Alemanha, onde viveu em relativo anonimato até sua morte em 1971. Heinz Guderian, o gênio dos Panzers na Blitzkrieg. Durante a invasão da Polônia em setembro de 1939, Heinz Guderian tinha o posto de general-major e comandava a 2ª Divisão Panzer do exército alemão, com a qual liderou a vanguarda de uma ofensiva sem precedentes. Durante a ofensiva alemã, Guderian se destacou pelo seu uso inovador das forças blindadas. Num balé de aço, seus tanques avançaram com rapidez e determinação, superando as defesas polonesas com uma precisão cirúrgica e, como um dos principais impulsionadores da Blitzkrieg, conseguiu demonstrar a eficácia dessa estratégia. No caos do campo de batalha, Guderian demonstrou uma importante flexibilidade tática, coordenando magistralmente as operações blindadas com a infantaria e a artilharia. Graças ao seu desempenho na campanha polonesa, foi promovido ao posto de General der Panzertruppe, general de tropas blindadas, em 1940, justo antes da invasão da França. Já no amanhecer de 10 de maio de 1940, nos campos de batalha da Europa Ocidental, a máquina de guerra do Terceiro Reich se lançou contra a França e seus aliados. O corpo de Guderian liderou o ataque através das Ardenas e sobre o rio Mosa. Seu grupo Panzer liderou a chamada Corrida para o Mar, que culminou com a força expedicionária britânica e as forças francesas encurraladas em Dunkerque. A rápida penetração de Guderian na França minou as linhas defensivas aliadas e criou um avanço estratégico-chave que contribuiu para a rápida derrota da França em questão de semanas. Em 22 de junho de 1941, o 2º Panzergruppe de Guderian lançou sua ofensiva cruzando o rio Bug e avançando em direção ao Dnieper. As forças combinadas do 2º e do 3º Panzergruppe cercaram a Bolsa de Minsk, capturando 300.000 prisioneiros antes de avançar para Smolensk. Já em 10 de julho de 1941, as forças alemãs lançaram um ataque massivo contra as defesas soviéticas ao redor da cidade de Smolensk, localizada em uma posição estratégica-chave na rota para Moscou. Desde o início, Guderian e suas tropas aplicaram táticas de blitzkrieg com precisão letal, utilizando velocidade e surpresa para superar as linhas inimigas e abrir brechas em suas defesas. No entanto, a Batalha de Smolensk não foi uma vitória fácil para os alemães, tornando-se um confronto prolongado e sangrento, com intensos combates urbanos e em campo aberto. Após semanas de combates intensos, as forças alemãs conseguiram capturar a cidade em setembro de 1941, deixando-os a apenas 320 quilômetros de Moscou. Quando as forças alemãs se aproximaram de Moscou, Guderian foi promovido ao posto de Generaloberst, general-coronel, e nomeado comandante do Grupo de Exército Centro.
Embora tenha mantido um papel importante na liderança das forças blindadas, seu principal foco nesta época era coordenar e dirigir as operações de todas as unidades sob seu comando na frente central. Durante a batalha, Guderian enfrentou desafios significativos. À medida que as forças alemãs se aproximavam da capital soviética, encontraram uma resistência cada vez mais forte por parte do Exército Vermelho e condições climáticas adversas do inverno russo. Guderian teve que lidar com a coordenação de múltiplas unidades e o planejamento de operações em um ambiente cada vez mais hostil. Apesar dos desafios, Guderian e suas forças conseguiram avançar consideravelmente em direção a Moscou nas fases iniciais da batalha. No entanto, à medida que o inverno se intensificava e a resistência soviética se fortalecia, as forças alemãs foram obrigadas a interromper seu avanço e adotar uma postura defensiva. Após a Batalha de Moscou, Guderian foi retirado do comando do Grupo de Exército Centro e transferido para o Fronte Oriental do Sul, onde desempenhou um papel no planejamento e execução da ofensiva alemã na Ucrânia e no Cáucaso no verão e outono de 1942. No verão daquele ano, Guderian comandou o 2º Exército Panzer na Operação Azul, com o objetivo de capturar importantes recursos petrolíferos no Cáucaso e avançar em direção ao rio Volga. No entanto, após a debacle em Stalingrado, Guderian foi transferido para outros frontes e não teve um papel direto nas batalhas mais significativas até a Batalha de Kursk, em 1943, onde atuou como inspetor-geral das forças blindadas e motorizadas. Durante este período, suas opiniões sobre a condução da guerra e seus desacordos com Hitler e outros líderes alemães se intensificaram, levando eventualmente à sua remoção de postos de comando operacionais e sua designação para funções administrativas. Seu último combate no fronte oriental foi supervisionar a defesa da fortaleza de Mariupol, na Ucrânia. Inicialmente, Hitler viu Guderian como um inovador militar e apoiou suas ideias táticas, que resultaram em importantes vitórias para a Alemanha, como as campanhas na Polônia, na França e na União Soviética. No entanto, apesar disso, o Führer muitas vezes desconfiava dos conselhos de seus generais e preferia tomar decisões militares por conta própria, o que criou uma relação ambivalente com Guderian à medida que a guerra avançava. Após a guerra, Guderian foi capturado pelas forças aliadas e passou vários anos em cativeiro. Ele se retirou da vida pública e dedicou-se a escrever suas memórias e ensinar estratégia militar. Gerd von Rundstedt, o último prussiano do Reich. Durante a invasão da Polônia em setembro de 1939, Gerd von Rundstedt ostentava o posto de Generaloberst. Naquele momento, ele comandava o Grupo de Exércitos Sul, uma posição de alto comando que lhe conferia autoridade sobre as forças alemãs desdobradas no sul da Polônia durante a campanha. Seu grupo de exércitos era composto principalmente pelo 8º Exército Alemão e parte do 10º Exército, e seu principal objetivo era avançar da fronteira alemã para o leste e sudeste da Polônia, para capturar território e derrotar as forças polonesas. Ele empregou a tática da Blitzkrieg, que combinava o uso coordenado de forças terrestres, aéreas e blindadas, e conseguiu avançar rapidamente pelo território polonês, desorganizando as defesas inimigas. Além disso, Rundstedt supervisionou a coordenação entre seu grupo de exércitos e outras unidades alemãs na frente polonesa, facilitando uma campanha militar eficiente e eficaz. Sua liderança durante a invasão da Polônia lhe valeu reconhecimento dentro do alto comando alemão e lançou as bases para sua posterior promoção a marechal de campo em 1940. Durante a invasão da França em 1940, como comandante do Grupo de Exércitos A, seu principal objetivo era avançar pela Bélgica e nordeste da França para cercar e transpor as defesas aliadas na linha Maginot e no rio Mosa. Essa estratégia fazia parte de uma abordagem mais ampla para romper as linhas inimigas e avançar rapidamente para o interior da França. Rundstedt supervisionou o desdobramento e a coordenação de várias divisões alemãs em seu setor, incluindo unidades de infantaria, blindadas e de apoio. Essas forças trabalharam em estreita colaboração com as unidades blindadas de Guderian e Manstein, que operavam no flanco esquerdo do avanço alemão pelas Ardenas. Após a bem-sucedida campanha na França, Rundstedt
Continuou servindo na frente ocidental como comandante em chefe do grupo de exércitos alemão A, supervisionando a ocupação da França e, posteriormente, a defesa contra possíveis desembarques aliados. Durante esse tempo, ele esteve envolvido no planejamento e construção das defesas costeiras do Atlântico, também conhecidas como Muralha do Atlântico, em preparação para um eventual ataque aliado. Em 1942, Rundstedt foi transferido para a Frente Oriental para assumir o comando do Grupo de Exércitos Sul, onde supervisionou as operações alemãs no sul da União Soviética. No entanto, devido a desacordos com Hitler e diferenças estratégicas, ele foi destituído do comando em dezembro de 1941, embora tenha sido reintegrado em abril de 1942. Depois de seu breve serviço na Frente Oriental, Rundstedt retornou à Frente Ocidental em 1942 para assumir o comando do Grupo de Exércitos Oeste, onde supervisionou a defesa da França, Bélgica e Países Baixos contra possíveis desembarques aliados. Em 1944, com o desembarque aliado na Normandia, Rundstedt pressionou Hitler a negociar a paz com os aliados, mas ele respondeu substituindo-o novamente no comando. Em 1º de setembro de 1944, Rundstedt foi nomeado comandante em chefe ocidental e reagrupou rapidamente as tropas para se opor à Operação Market Garden. Durante esse curto período, Rundstedt supervisionou a mobilização das forças alemãs nos Países Baixos e coordenou as contramedidas para enfrentar o avanço aliado. Apesar da surpresa inicial dos aliados e de alguns sucessos táticos, as forças alemãs sob o comando de Rundstedt conseguiram frustrar o principal objetivo da operação, que era abrir um corredor para o interior da Alemanha. 3 meses depois, durante a última grande ofensiva alemã nas Ardenas, Rundstedt desempenhou um papel-chave no planejamento e coordenação da ofensiva, embora tenha enfrentado algumas objeções de outros líderes militares alemães, incluindo o próprio Adolf Hitler, que inicialmente duvidava da viabilidade da operação. Embora a ofensiva alemã inicialmente tenha conseguido avanços significativos e pegado os aliados de surpresa, a resistência aliada e as difíceis condições climáticas acabaram por conter o avanço alemão. Graças à sua vasta experiência em campo de batalha e sua reputação como estrategista competente, o marechal ganhou o respeito do Führer. Rundstedt era defensor de uma estratégia mais conservadora e realista, que priorizava a preservação das forças alemãs e evitava movimentos arriscados. Por outro lado, Hitler muitas vezes favorecia estratégias mais agressivas e ofensivas, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Essas diferenças estratégicas se manifestaram em vários momentos durante a guerra, principalmente durante a Batalha das Ardenas em 1944. Após a derrota da Alemanha em 1945, von Rundstedt foi capturado pelas forças aliadas e passou vários anos em cativeiro. Ele se retirou da vida pública e viveu em relativo anonimato até sua morte em 1953. Erwin Rommel, o Raposa do Deserto. Com o posto de general-major na Wehrmacht em 15 de fevereiro de 1940, meses após a vitória alemã na Polônia, Erwin Rommel assumiu o comando da 7ª Divisão Panzer em Bad Godesberg. Era a primeira vez que ele comandava uma unidade blindada, então imediatamente começou a treinar intensivamente com sua nova unidade, conhecendo seus oficiais e preparando todos para o tipo de guerra que pretendia executar. Durante a invasão da França em 1940, a 7ª Divisão Panzer de Erwin Rommel tornou-se uma força imparável. Sua presença era um sinal de perigo para as defesas francesas, que em breve enfrentariam a fúria da Blitzkrieg alemã. Rommel dirigia as operações de seu posto de comando móvel e, à medida que os tanques alemães avançavam pelo território francês, Rommel estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Montado em seu próprio tanque, liderava o avanço com coragem e determinação. Em Arras, realizou um ataque surpresa e audacioso contra as defesas britânicas, abrindo caminho para a vitória, e em Dunkerque, sua divisão desempenhou um papel crucial na captura de milhares de soldados aliados, selando assim o destino da campanha na França. Em fevereiro de 1941, a situação no norte da África era sombria para as forças do eixo.
As tropas italianas haviam sofrido reveses e recuado para a Líbia. Neste cenário desafiador e como comandante do Afrika Korps, Rommel foi chamado para liderar a ofensiva. Após sua chegada à África, Rommel imediatamente lançou uma contraofensiva bem-sucedida na Batalha de Beda Fom, contra as forças britânicas que haviam avançado profundamente na Líbia. Ao longo de uma série de campanhas, Rommel enfrentou as forças britânicas em uma luta implacável pelo controle do deserto. Mas a Batalha de Gazala foi o ponto alto da carreira de Rommel no norte da África, onde empregou táticas audaciosas para cercar e desmantelar as defesas britânicas. Utilizou a topografia do terreno a seu favor, aproveitando as dunas e montanhas para ocultar seus movimentos e surpreender seus oponentes. O Zorro do deserto conseguiu criar uma falsa linha de ataque no sul, enquanto dirigia a maior parte de suas forças para o norte para cercar as posições inimigas, causando caos nas linhas e facilitando a quebra das defesas britânicas. Após seus notáveis sucessos no norte da África, Rommel ganhou o respeito de Hitler, que passou a considerá-lo um de seus generais mais capazes, e em 22 de junho de 1942, Erwin Rommel foi promovido a marechal de campo, tornando-se um dos marechais de campo mais jovens da história militar alemã. Depois de sua vitória em Gazala, em julho de 1942, o Afrika Korps lançou uma audaciosa tentativa de romper as linhas britânicas e avançar em direção a El Alamein e Alexandria. No entanto, as forças de Rommel, exaustas pela campanha no deserto e enfrentando problemas logísticos, encontraram uma feroz resistência britânica que as deteve, mas a história não terminaria aí. Na segunda batalha de El Alamein, Rommel enfrentou novamente as forças britânicas e, com sua característica determinação, liderou o Afrika Korps em uma tentativa desesperada de deter o avanço britânico para o oeste. No entanto, desta vez, as forças britânicas estavam melhor preparadas e equipadas, e lançaram uma ofensiva que finalmente obrigou Rommel a recuar. Após a derrota, as forças de Rommel se limitaram a lançar emboscadas ao exército britânico em perseguição e não voltaram a apresentar luta aberta até chegarem à Tunísia. No entanto, em uma de suas últimas batalhas na África, Rommel infligiu uma derrota severa às forças americanas na Batalha do Passo de Kasserine. Em 6 de março de 1943, Rommel lançou sua última ofensiva no norte da África, quando atacou o 8º Exército Britânico na Batalha de Medellín. Mas depois de perder 52 tanques, Rommel suspendeu o assalto e, em 9 de março, retornou à Alemanha para se tornar o inspetor-geral do Muro do Atlântico. Diante de um iminente desembarque aliado na França, seus avisos sobre a necessidade de reforçar as defesas na Normandia e a necessidade de um contra-ataque rápido após o desembarque aliado não foram ouvidos pelo alto comando alemão. Durante o dia D, Rommel estava na Alemanha e não pôde responder imediatamente à crise na Normandia. Após o desembarque aliado na Normandia, em junho de 1944, a relação entre Rommel e Hitler tornou-se mais tensa. Preocupado com a crescente crise militar e a incapacidade da Alemanha de resistir aos aliados, Rommel expressou abertamente seu ceticismo sobre a possibilidade de uma vitória nazista. Mas após o atentado a Hitler em 20 de julho de 1944, conhecido como Operação Valkyria, o Führer ordenou uma caçada em massa aos conspiradores, na qual Rommel seria implicado devido à sua conexão com os conspiradores. Então, em 14 de outubro de 1944, foi oferecida a ele a opção de se suicidar tomando veneno para evitar um julgamento público e possíveis represálias contra sua família, ou enfrentar as consequências de sua participação na tentativa de assassinato. Ele optou pela primeira opção e tomou veneno, sob a supervisão de 2 oficiais nazistas presentes em sua casa em Herrlingen, Alemanha. Sua morte foi oficialmente anunciada como resultado de ferimentos sofridos em um ataque aéreo aliado. Walter Model, o Leão da Defesa. Durante a invasão da Polônia em 1939 e com o posto de general-major, Walter Model liderou a 3ª Divisão Panzer, com a qual demonstrou sua capacidade para coordenar ataques relâmpago e manobras audaciosas.
Sua destreza tática o levou a ser promovido e designado para o comando da 9ª Divisão Panzer durante a invasão da França em 1940, onde mais uma vez demonstrou sua habilidade tática ao coordenar ataques rápidos e manobras audaciosas que contribuíram para o sucesso da Blitzkrieg alemã, já que sua divisão foi uma das unidades mais avançadas do exército alemão, desempenhando um papel crucial na penetração e ruptura das linhas francesas. A velocidade e a audácia das manobras da 3ª Divisão Panzer, sob o comando de Model, surpreenderam as forças francesas e aliadas, contribuindo significativamente para a rápida queda da França em junho de 1940. Seu desempenho destacado nesta importante batalha consolidou ainda mais sua reputação como um dos comandantes mais capazes e promissores do Terceiro Reich. Após a Operação Barbarossa em 1941, lançada pela Wehrmacht, e a derrota em Stalingrado, que marcou o início da Operação Urano em 1942 pelo Exército Vermelho no fronte oriental, as contraofensivas soviéticas colocaram o exército alemão em apuros em inúmeras batalhas. Diante dessa situação, Hitler recorreu a Walter Model como uma figura-chave para contrabalançar as crises que surgiam nos frontes onde a situação estava à beira do colapso. Foi assim que Model adquiriu o apelido de "O Bombeiro de Hitler". Durante a Operação Bagration, lançada pelo Exército Vermelho Soviético em 22 de junho de 1944, Walter Model ocupava o cargo de comandante do Grupo de Exército Centro-Alemão no fronte oriental e foi responsável por dirigir as defesas alemãs contra o avanço soviético. Model tentou organizar uma resistência ordenada e lançar contra-ataques para deter o avanço soviético, além de demonstrar sua capacidade para tomar decisões táticas em condições extremamente difíceis e para manter a moral de suas tropas em um momento de crise, mostrou sua habilidade como líder militar. Apesar da derrota final na Operação Bagration, o esforço de Model em tentar resistir ao avanço soviético e em manter a coesão das forças alemãs refletiu seu compromisso como comandante e sua determinação para lutar até o fim. Pouco tempo depois, em 16 de dezembro de 1944, o exército alemão lançou uma de suas últimas ofensivas nas Ardenas, que tinha como objetivo principal romper as linhas aliadas, tomar o porto de Antuérpia e dividir as forças estadunidenses e britânicas. Com o posto de General Feldmarschall, Marechal de Campo, e como comandante do Grupo de Exércitos B, Model foi responsável por liderar as forças alemãs na ofensiva. Utilizando uma estratégia de ataque surpresa através dos densos bosques das Ardenas, Model esperava explorar as debilidades percebidas nas linhas aliadas e causar uma ruptura significativa. Durante a ofensiva, o Marechal demonstrou sua habilidade tática ao manter em segredo os preparativos para a ofensiva e ao coordenar o movimento das forças alemãs através do terreno difícil das Ardenas. Apesar das dificuldades logísticas e do mau tempo que obstaculizou os esforços alemães, Model persistiu em sua tentativa de avançar para o oeste. Embora a ofensiva alemã não tenha alcançado seus objetivos estratégicos de longo prazo e tenha resultado em uma derrota, Model demonstrou liderança excepcional ao manter a moral de seus homens e liderar do front, apesar das dificuldades. Apesar da confiança do Führer em Model e de considerá-lo um de seus generais mais capazes, o fracasso da operação levou Model a uma depressão da qual nunca se recuperou, marcando o fim do relacionamento especial que Model tinha com Hitler. Pediu permissão para recuar até o rio Reno, mas Hitler negou e limitou as operações de seu grupo de exércitos, pois havia apenas uma ordem: defender o terreno até o último homem. Em 1º de abril de 1945, o Grupo de Exércitos B, dirigido por Model, encontrava-se em uma situação desesperada na região do Ruhr, na Alemanha, o que seria conhecido como o Bolsão do Ruhr, iniciando uma dura batalha onde o próprio Bolsão ficou dividido em dois em 14 de abril. Hitler ordenou que o Bolsão se tornasse uma fortaleza e que as fábricas fossem destruídas, mas Model desconsiderou a ordem e ordenou a dissolução das divisões sob seu comando e que seus homens se rendessem. Em 21 de abril de 1945, nos arredores de seu último quartel-general em Duisburg, Walter Model entregou a um oficial de confiança
para enviar à sua família uma carta, seu anel de casamento e alguns pertences pessoais. Então dirigiu-se a uma floresta próxima e se disparou na cabeça, sendo posteriormente enterrado no mesmo local de sua morte. Erich von Manstein, o mestre supremo da estratégia militar. Nos primeiros dias do conflito, von Manstein detinha o posto de tenente-general e comandou a 56 Divisão de Infantaria, destacando-se pela sua habilidade tática e capacidade de coordenar movimentos de tropas no campo de batalha. Durante a Batalha da França, em 1940, como chefe de Estado-Maior do Grupo de Exércitos A, Erich von Manstein desenvolveu e aplicou a estratégia conhecida como Plano Manstein, ou Plano de Ataque Sichelschnitt. O plano envolvia desviar a atenção das forças aliadas para o norte, fazendo parecer que o principal esforço alemão se dirigiria através da Bélgica, enquanto o verdadeiro ataque principal seria lançado através das Ardenas, rompendo as linhas defensivas francesas e britânicas e flanqueando-as pelo sul. Depois da bem-sucedida invasão da França em 1940, foi promovido ao posto de general das tropas blindadas, refletindo o seu papel proeminente e habilidade no uso de unidades blindadas durante a campanha. Um ano depois, durante a Operação Barbarossa em 1941, comandou o Corpo de Exército Panzer LV durante a fase inicial da invasão alemã da União Soviética e foi responsável por liderar as forças blindadas alemãs no avanço para a Ucrânia e a Crimeia. Um dos mais significativos feitos de von Manstein durante a fase inicial da invasão foi o seu papel na captura do importante porto e base naval da cidade de Sebastopol, na península da Crimeia. Após as tropas alemãs assaltarem as defesas soviéticas e cercarem a cidade, von Manstein implementou táticas inovadoras para reduzir e finalmente capturar Sebastopol em julho de 1942. Em dezembro de 1942, no meio do inverno rigoroso russo, von Manstein elaborou um plano audaz. A Operação Tempestade de Inverno, conhecida em alemão como Wintergewitter. Com forças limitadas e enfrentando uma resistência feroz, von Manstein liderou um ataque desesperado para romper as linhas soviéticas e abrir um corredor para Stalingrado, na esperança de salvar o agora sitiado 6º Exército. Apesar de conseguir avanços iniciais, o terreno hostil e a feroz oposição soviética frustraram os esforços alemães. No entanto, a tenacidade e liderança de von Manstein, no meio do caos da batalha, destacaram a sua habilidade como estrategista consumado. Por sua participação, foi promovido ao posto de Marechal de Campo em março de 1943. Durante as ofensivas em fevereiro de 1943, o Exército Vermelho rompeu as linhas defensivas alemãs e retomou Kursk em 9 de fevereiro. Diante do perigo de cerco dos grupos de exércitos B e Don, Manstein solicitou reforços. Até meados do mês, frustrado, Manstein pediu a Hitler para nomeá-lo comandante de todo o fronte oriental. Diante deste pedido e da difícil situação de suas tropas, Hitler voou pessoalmente para o fronte em 17 de fevereiro. Em 3 dias de reuniões, Manstein convenceu Hitler da necessidade de uma ação ofensiva para recuperar a iniciativa e evitar o cerco. As tropas foram reorganizadas e reforçadas. A contraofensiva, lançada em 20 de fevereiro, conhecida como Defesa Móvel de Manstein, pegou as forças soviéticas de surpresa. Até 2 de março, a Wehrmacht havia capturado 615 tanques e matado cerca de 23 mil soldados soviéticos. Manstein reuniu suas forças ao longo de uma ampla frente para evitar o cerco e recuperou Kharkov em 14 de março, após uma intensa batalha. A contraofensiva não apenas evitou a desintegração da frente, mas também recuperou um território substancial e destruiu forças soviéticas, finalizando com a temporada de degelo em 23 de março. No verão de 1943, nos vastos campos da região de Kursk, na União Soviética, e como comandante do Grupo de Exército Sul do Exército Alemão, von Manstein teve uma destacada participação durante a Operação Cidadela. Durante a batalha, demonstrou uma notável habilidade para se adaptar às circunstâncias mutáveis do campo de batalha. Apesar dos desafios e contra-ataques soviéticos, manteve a calma e ajustou suas táticas conforme necessário.
Embora a ofensiva alemã em Kursk não tenha alcançado seus objetivos estratégicos, von Manstein se destacou por sua liderança inspiradora, sua capacidade de manter a moral de suas tropas em meio ao caos e seu foco tático na flexibilidade operacional e no uso eficaz das forças blindadas. Frequentemente é reconhecido por sua abordagem pragmática e sua capacidade de trabalhar dentro das limitações impostas pelo alto comando alemão. Embora sua relação com o regime nazista fosse complexa e frequentemente conflituosa, von Manstein destacou-se por sua independência de pensamento e disposição para desafiar as ordens que considerava incorretas ou pouco realistas. Esta integridade e coragem granjearam-lhe o respeito tanto de seus soldados como dos demais generais.